crianças. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos pequeninos no caminho que deve andar, e até mesmo quando eles crescerem, eles não desviarão dele. Então, parabéns, papai e mamãe, você que tem a responsabilidade de criar os seus filhos na casa do Senhor. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Quero parabenizar os irmãos que passaram pelas águas do batismo. Domingo que vem estarão recebendo o certificado do batismo. Amém? Foi assim, foi algo tremendo, foi maravilhoso. Eu sinto todas as vezes no batismo que eu estou me batizando de novo, de tão bom que eu acho. Amém. E nós estamos aqui, como já ouvimos hinos a respeito de Natal. Nós estamos pensando, estamos no espírito natalino. E nada melhor do que nesse
culpa e veio o medo. E desde então, desde o princípio, a culpa, o medo, a vergonha acompanha o homem. Resultado de desobediência ao Senhor. E Deus então vem na virada do dia e chama por Adão. Ele disse: Adão, onde estás? Deus sabia perfeitamente aonde Adão estava. Mas Deus queria ver a reação, a atitude daquele homem. E Adão então se esconde. Mas antes disso, Adão viu, quando ele olha para sua mulher, ele olha para ele, e eles veem que estão nus. Eles pegam folhas de figueira, fazem aventais e colocam para cobrir a nudez. E quando Deus os chama, eles respondem. E Adão responde: Senhor, eu estou aqui, mas quando eu ouvi a sua voz, eu me escondi, eu tive vergonha, eu tive medo, porque eu estou nu. Aí o Senhor pergunta para Adão: por que você sabe que você está nu? Ele diz: é porque eu desobedeci ao Senhor. A desobediência sempre traz tragédia para o homem. Meu querido, é muito sério isso. E nesse momento então, Deus pega um animal, mata o animal e faz roupas, vestes para aquele casal de peles de animais. O que Deus estava dizendo para o homem? Deus estava dizendo: olha, Adão, folhas de figueira, o trabalho que você teve, mas a sua esposa, para preparar, para fazer estes aventais, para cobrir a nudez de vocês, isto não serve para mim. O pecado de vocês foi muito grande, e eu quero deixar bem claro para vocês que para cobrir pecado é necessário morte, é necessário derramamento de sangue. E por isso eu matei este animal, tirei a pele dele e fiz vestes para vocês. Mas naquele momento, Deus já estava apontando que um dia o seu filho teria que vir aqui neste mundo na forma humana e morrer como aquele animal para levar sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa humilhação. Então, Natal, meu querido, nós temos que ter consciência do que é Natal. Muitas vezes nós pensamos que Natal é isso que nós olhamos, vemos na televisão, é isso que nós vemos nas lojas, é festa, troca de presentes, é ceia natalina, é viagem para ver parente, são tantas trocas, o que mais? É distribuir presente aos pobres, é viajar para ver familiares. Pastor, não pode? Pode, deve. Mas Natal é muito mais do que isso. Eu não posso passar o Natal como se eu fosse um animal irracional, sem entendimento. Eu tenho que saber que existe Natal, porque o homem um dia, lá no Jardim do Éden, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e o preço do nosso pecado foi tão grave para com Deus que teve que haver morte. Um animal morreu. E o Senhor estava aí, aquele animal já apontava para o Filho de Deus. Porque desde a morte daquele animal, o homem não deixou mais de oferecer sacrifícios, sempre matando animais para expiação do pecado. Mas essa matança de animais era algo assim temporário, não resolvia o problema, do homem. Então o Senhor olha por lá do alto, buscando um homem sequer, um justo. A Bíblia diz que Deus olha lá nos céus e procura um justo na face da terra, para que através daquele justo ele pudesse efetuar a obra da nossa redenção. E o Senhor não vê um homem sequer. Então quem está à sua direita? O seu filho. Então o que Deus faz? Deus envia o seu filho a este mundo. Era necessário que alguém, que um homem sem culpa, que um homem santo, que um homem perfeito, oferecesse um sacrifício uma vez só e resolvesse o problema do nosso pecado. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado estendeu sobre toda a raça humana. Por isso
de João Batista, filho de Zacarias. João Batista é o arauto do rei, aquele que veio à frente anunciando a chegada de Jesus. Quando João Batista estava, Isabel estava grávida de 6 meses, Maria vai visitar a sua prima, e é o que nós acabamos de ler. Mas antes disso, o anjo Gabriel vem até Maria e chega para Maria, faz uma saudação para aquela jovem. Ela não conseguiu entender aquela saudação, e o anjo então explicou: Maria, não temas, você é agraciada, você é favorecida, você vai ser mãe do Filho de Deus. Você vai ficar grávida através do Espírito Santo que vai vir sobre você, e o que estará no seu ventre é santo, é santo, é santo. É necessário que ele venha a este mundo para resolver o problema do pecado. E foi então que o Senhor Jesus Cristo nasceu neste mundo. A Bíblia diz que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele viesse efetuar a obra da nossa redenção. Então isto é Natal, meu querido. É você agradecer. É você falar: Senhor, obrigada. Obrigado, Senhor, por ter mandado teu Filho na forma humana, como homem. E Jesus, como homem, a Bíblia diz que ele passou todas as dificuldades, ele teve todos os problemas que nós temos. A Bíblia diz que em tudo, ele foi tentado. Tudo que você pensar, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, só que sem pecado. E por isso ele pode perfeitamente nos socorrer quando nós somos tentados, porque ele foi tentado em tudo. Ele veio na forma humana, ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor, ele sofreu humilhação, tudo que nós passamos, ele teve tristeza, ele chorou. E por isso ele pode nos entender. Ele pode nos entender. Um filho se nos deu, um menino nasceu, e foi Deus que nos deu esse filho. E o governo está sobre os seus ombros. Isaías diz ainda assim: 700 anos antes de Jesus nascer, ele foi usado pelo Espírito Santo, e ele diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz ao filho, seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Através de Jesus, nós temos Deus conosco. Deus está em nós, Deus está no nosso meio. Por quê? Porque um dia Jesus veio a este mundo na forma humana para trazer salvação a nós. Então, Natal, meu querido, Natal é isso. Quando nós formos comemorar o Natal, nós temos que ter noção, entendimento o que realmente é Natal. E não comemore o Natal sem agradecer a Deus por ele nos ter dado o seu Filho. Jesus é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para a raça humana. O que seria de você? O que seria de mim se não fosse o amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Como isso precisa de falar conosco? Certa vez, o pai estava viajando com seu filho era alérgico, e ele não podia sofrer nenhuma picada de inseto, e estava muito calor, os vidros do carro abertos, e um certo momento entra uma abelha dentro daquele carro, e o menino ficou desesperado, ele sabia que ele não podia receber nenhuma picada de inseto. O pai dirigindo o volante, o pai simplesmente levou a mão assim, pegou a abelha e fechou na sua mão. Esperou alguns segundos, em seguida abriu a mão e a abelha voou. E ele disse: filho, não temas. O mal que ela ia fazer, ela já fez ao papai. E mostrou a mão para o filho. No centro da mão daquele homem estava o ferrão daquela abelha. Meu querido, o mal que o diabo podia fazer para você, o Senhor levou sobre a cruz. Por isso que nós olhamos na palavra de Deus, a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Nós somos do Senhor. Por mais que o diabo tente contra a nossa vida, ele não tem poder sobre nós. Ele não tem
ceia de Natal? Eu fico pensando, nós estamos aqui comemorando o aniversário do Senhor Jesus. Como pode alguém comemorar o aniversário de uma pessoa e o aniversariante não está presente? Você já pensou a festa preparada? Como diz o meu neto, ele não acha que aniversário, se não tiver balão, não é aniversário. Então, balão, festa, o povo, todo mundo ali para cantar parabéns. E alguém decide perguntar: cadê o aniversariante? Aí você olha, o aniversariante não está presente. Vai ter festa de aniversário? Mas é hoje o que está acontecendo na nossa sociedade. O mundo aí fora, eles estão comemorando o Natal, mas Jesus não está presente. É muito perigoso, meu querido, você fazer uma ceia natalina, ali reunir toda a família, e presente para lá, e presente para cá, e abraço, e beijo, e muita comida, e você não lembrar de agradecer. Obrigado, Senhor, por ter me amado a tal ponto de ter me dado teu filho. Obrigado, Senhor, por Jesus ter nascido. Você pensa que o Senhor tem prazer nessas festas aí, meu querido? Eu considero essas festas que eu vejo aí como se fossem festas pagãs. Porque o aniversariante, ele não está presente nessas festas. Eu posso fazer tudo, mas se Jesus não estiver presente, aonde Jesus está presente é diferente. O nome dele é lembrado. Igual o Marcos, meu neto, falando a respeito da nossa ceia de Natal. Mas o que é a ceia de Natal? Falei, meu filho, é o aniversário de Jesus. Nós vamos fazer a festa para comemorar o aniversário de Jesus. E eu quero cantar parabéns com ele para o aniversário de Jesus. Porque nós precisamos de inculcar isso nas nossas crianças, que é o aniversário e o aniversariante está presente. E quando ele perguntava: "Vovó, cadê Jesus?", eu quero dizer, está no seu coração, meu filho. Está no nosso coração. Ele está no nosso meio. Aleluia! Isto é Natal. Isto é Natal. Veja que tudo aconteceu para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. Se o mundo tivesse acabado, era que dia que os maias, dia 21, se tivesse acabado, eu estava feliz, eu falei, tomara que acaba mesmo, embora eu sei que não ia acabar, porque eu tenho conhecimento da Bíblia, eu sei que não ia acabar, mas se acabasse eu nem estava aí, que eu sou salva. Eu sou salva, mas para que eu tivesse essa salvação, Jesus teve que nascer da forma humana, igualzinho a mim, com os mesmos sentimentos, as mesmas dores, para que ele pudesse sofrer na cruz o peso do meu pecado. Jesus sofreu na cruz o peso, e ele pagou um preço muito alto do meu pecado. Por isso que hoje nós cantamos que nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. Eu não quero que você passe o Natal como os incrédulos aí fora. Não passe o Natal sem fazer uma oração. Não passe o Natal sem agradecer a Deus por ter mandado Jesus Cristo. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Nós não podemos ser como o mundo, meu querido, porque nós alcançamos perdão, cura, libertação, vida eterna por meio do nascimento dessa criança. E a Bíblia diz que ele nasceu, ele cresceu e ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente, meu querido. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mas aqui no mundo, ele foi 100% homem. Porque se ele tivesse sido um pouquinho de Deus aqui no mundo, seria injusto o que Deus pede de nós. Mas quando Jesus diz assim: eu vos dei um exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Olha, por quê? Porque ele estava como nós. Então, se ele conseguiu
tocou muito. É o sangue. É o sangue, meu Deus. É o sangue de Jesus que nos cura.